Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, muito prazer, sou arquiteta, desenvolvedora de plugins. E agora a gente vai fazer aí uma série de vídeos, que é exatamente um passo a passo, do zero à finalização de um projeto comigo. Então, dica de plugin, de atalho, como que modela, usando as minhas ferramentas, ferramentas de terceiros também, de plugins de outras pessoas, tá? Então, tudo que a gente tem aí disponível, a gente vai estar vendo aí nessas aulas. A intenção realmente é fazer um projeto completo aqui com vocês, como talvez esse YouTube nunca viu. Espero que você possa me acompanhar e, claro, me ajuda muito se você curtir, comentar, salvar o vídeo, se inscrever no canal e essas coisas todas de YouTube. Então, você pode fazer, me ajuda muito e também ajuda a divulgar o canal para que mais pessoas conheçam essas ferramentas e comece a usar o SketchUp de uma forma inteligente, modelando de uma forma inteligente, otimizando o tempo, otimizando o peso de arquivo e tudo mais. Vamos ter longas aulas aí, então espero que você me acompanhe em todo esse processo. Vamos comigo? Enquanto isso, enquanto eu não estiver falando, eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo para vocês, tudo bem? Bom, terminei a planta, eu levei mais ou menos uns 15 minutos para fazer, desenhar ele aqui. Então, como eu falei, eu prefiro perder esse tempo agora, inicial, mas fazer a planta aqui dentro, tá? Mas isso é preferência minha. Eu vou alinhar ele aqui, vou tirar essa parede aqui, vou dar mais uma limpada no meu projeto, e aí a gente vai começar a levantar as paredes, tá? E aí, para levantar as paredes, a gente tem infinitas opções. Nem sempre eu tenho um padrão, às vezes eu uso o 1001 bit, né? Que faz aqui, geralmente é o que eu mais gosto. Desenvolvi alguns scripts, mas eles não funcionaram tão bem assim, e eu acho que às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, dependendo do que, né? Ou eu uso mais esse plugin aqui, o 1001 bit, para construir paredes, e aí eu uso do mesmo, né, a parte de criar aberturas. Pra quem não tá carregando, ó, carregou. Então, aí a gente consegue criar as aberturas aqui, né, fazer os furos. Então, eu prefiro ainda fazer assim, tanto de portas quanto de paredes. Ele funciona muito bem. É o que eu mais uso. Volte e meia eu invento algumas outras coisas, mas esse aqui disparado, de fato, é o mais interessante para mim. E aí, assim, nessas aulas a gente vai estar fazendo uma modelagem geral usando as ferramentas que eu vou desenvolvendo, né? A primeira delas é o SketchUp inteligente. Então, nessa etapa eu ainda nem tinha usado ele, eu realmente só abri o meu arquivo, salvei ele, comecei a desenhar com linhas. Aí agora, para a gente já começar a, de fato, modelar,
eu vou inserir as etiquetas, então eu vou vir aqui, vou colocar o meu padrão, vou importar para o meu modelo. Depois de importado, eu vou criar aqui a parte de modelagem, tá? Então, eu vou criar a cena geral e vou criar a cena desenhar. A princípio, essas duas. Vou fechar e aí a gente vai desenhar agora as nossas paredes. Vou selecionar tudo, eu vou desselecionar aqui as legendas e vou fazer um grupo disso aqui, tá? Para isso aqui não ficar bagunçando o meu desenho. Então, vou abrir o 1001 bit, criando verticais, paredes verticais. Vou selecionar aqui a espessura dela, geralmente é 15 centímetros nesse caso, e vou colocar o pé direito aqui de 2,60, tá? Vou começar criando essa da cozinha. E aí é interessante o quê? Eu não vou fazer tudo completo. Eu vou sempre fazendo por partes, digamos assim. Então, eu criei essa aqui, aí agora eu venho, vou criar. E cuidado no selecionar também, porque às vezes ele pode ficar errado, tá? E vou indo por partes. Essa aqui é de 20 centímetros, então vamos trocar aqui para 20. E eu já vou fazer também os pilares aqui, ó. Esse é pilar, esse é pilar. Deixa eu só copiar os pilares aqui, que é mais fácil. Ó, esse é pilar. Eu vou fazer, é que eles são ao contrário, mas para não ficar aquela ponta ali de pilar no meu projeto, eu vou fazer assim, ó. Aí, essas paredes aqui são de 20. Vamos continuar com 20 centímetros. E aí, nessas horas, eu também vou usando todas as ferramentas. Vocês vão ver que às vezes eu vou puxando por aqui, ou às vezes eu uso, por exemplo, a ferramenta do Curic Align, que é para alinhar. Então, eu seleciono, eu clico com o Ctrl, clico na outra face, e aí às vezes eu venho com push-pull e faço assim. Então, sabe, eu vou usando as ferramentas ao meu favor, o que eu acho que é mais fácil naquele momento, eu acabo usando. Então, nunca fico presa assim, ah, se eu tô fazendo parede, eu vou fazer sempre a parede com isso aqui. Não, às vezes dá louca e eu vou pegando outras ferramentas. Então, nem sempre vocês vão ver eu fazendo as coisas com a mesma ferramenta, porque de fato eu vou mudando como dá na minha telha, assim. Tá? Mas uma das coisas que eu realmente não faço é fazer as paredes todas inteiras neste primeiro momento. Lá no final do projeto, às vezes eu unifico para na planta, lá no layout, não ficar as linhas de divisórias, né? Mas até chegar lá, que é a última coisa que eu faço, eu vou mantendo assim, porque fica mais fácil de modelar. Então, aqui a gente segue. Aqui eu só tenho uma muretinha de 20 centímetros. Bom, lembrando também, esse projeto eu tô fazendo de forma online, então a gente não fez levantamento em loco, a gente tá fazendo pela própria planta da construtora. Aí depois a gente possivelmente vai conferir essas medidas, ou o marceneiro vai conferir, vai passar pra mim. Aí a gente vai ver isso um pouco mais lá pra frente. Caso você já tenha feito, né, você já vai fazer com o seu levantamento, que vai ficar muito mais preciso. Bom, agora a gente vai fazer a abertura dos vãos de portas e janelas. Para isso, qual é o hackzinho que eu uso? Como eu desenhei a planta ali embaixo, se a gente vir aqui e colocar um estilo, né, que aparece as linhas embaixo, no caso, por padrão, a letra Q, ela ativa e desativa essas linhas que ficam ocultas, tá? Se for vir aqui, caso você tenha trocado, você vem em estilo de aresta e aqui, bordas traseiras, tá? Então, tá aqui o K. Com isso, a gente vem, então, com esse plugin, que é o 1001 bit, aí agora criando aberturas. Eu não tinha mostrado ele, porque eu sempre vou por atalho, né? Mas é esse aqui, super conhecido. Então, é esse item aqui para criar as paredes e esse aqui do lado para criar as aberturas. Então, eu coloquei ele no atalho de teclado
W de wall para paredes e Alt W para criar a abertura da parede. E aí eu venho aqui e vou digitar as medidas que eu preciso para fazer as minhas portas, por exemplo. Eu sei por padrão que o meu bloquinho de porta, ele precisa de 88 de vão e 2,15 para ele ficar enquadrado certinho. Eu clico em OK, e aí com essas linhas traseiras aparentes, a gente consegue vir aqui e dar 2 cliques, e ele já faz a abertura do vão. Como eu falei antes, nem sempre eu faço assim, tá? Então, eu sou meio de lua, mas essa é a forma mais comum que eu faço. Às vezes ele dá um erro. Quando ele dá um erro, a gente vem, desagrupa tudo, eu faço de novo, e aí vem fazendo, e aí ele faz, tá vendo? Que às vezes ele dá um tranco, sei lá, e ele não cria. Mas aí é só desagrupar tudo, agrupar de novo e fazer que ele ó, de novo, ó, tá vendo que ele não fez? Então eu venho, desagrupo, agrupo de novo e crio a abertura de novo, aí ele faz. É alguma coisa no bloco que talvez eu tenha copiado a face dele, enfim. Agora a gente tem essa aqui, que é 68, desculpa. É a abertura mais 8. Ó, tem que estar ao contrário. Deixa eu tentar fazer desse lado para ver se ele vai. Aqui ele foi. E depois, é isso, de portas são essas. A gente tem, tá, tem essa porta-janela aqui, que ela é 1,50. Então, 1,50. E depois nós temos as janelas. A janela, deixa eu conferir aqui na minha planta o valor dela. Ela tem 1,5, essa aqui. 1,5 por 1,10. Então, a gente vem aqui, vamos botar 1,5 por 1,10, criar aberturas. Ela já tá marcada aqui, clico 2 vezes e agora eu só boto a altura do peitoril, que é 1,10. Essa outra aqui, ela já tem 2 metros, então a gente vai trocar aqui 2 metros. E, por exemplo, essa aqui eu acabei não marcando lá na planta, mas eu venho soltando ela aqui, em qualquer lugar, boto 1,10 e depois eu entro no bloco, acho aqui o meio dela, por exemplo, travo e ajusto no meio. Tá vendo? Então, aí eu não preciso nem medir, ou centralizar na parede, assim eu acho mais fácil. Esse aqui eu tinha marcado porque aqui é menor do que desse lado. Os banheiros, eu também marquei, porque eles também não eram no centro, e o banheiro tem 60 por 60. Ó, clica. O segundo clique é aqui, no caso vai no mesmo, porque eu já posicionei. E depois, na vertical, 1,60. E ele deu um erro, a gente tenta de novo. Criar. 1,60. Agora foi. E esse aqui também é a mesma coisa, 1,60. Depois a gente tem este aqui, que é 1,20 por 1,10. Já tá posicionado, 1,10. Eu vou ter, não sei se eu posicionei certinho, mas eu vou confirmar aqui, né, tinha posicionado. E depois tem essa da lavanderia, que é 1,20 também, então ela é igual. Seleciona, eu posso até usar o outro de guia, tá vendo? Então, criei todas as aberturas, falta aqui a churrasqueira. Vou precisar confirmar isso em obra. Eu vou botar 60 por 60. É um pouquinho menos. Eu vou trabalhar aqui com 1 metro. Deixa eu só alinhar ele ali. Pronto. Volto. Já tenho aqui, então, todos os vãos de janelas e portas prontas. Agora, como tudo isso aqui é parede, eu vou aproveitar para etiquetar tudo isso aqui. Vou selecionar aqui o piso, e aí eu vou vir aqui em arquitetura e vou escolher aqui parede. Vou colocar aqui em parede.
Só que eu tenho aqui alguns pilares, então eu vou pegar o do pilar aqui separado e vou etiquetar aqui agora só onde é pilar, ó. Para saber se eu etiquetei tudo, eu vou tirar o pilar. Sim, coloquei todos os pilares e é isso aí. Então, agora a gente tem aqui a nossa vista desenhar de cima e a geral que vem todos eles. Agora a gente vai fazer a parte de piso e a laje. Depois a gente vai fazer o forro. Então, eu vou deletar esse que ficou por baixo, tá? Vou fazer um geralzão aqui, ó. Então, peguei todo o meu desenho, certo? Depois da minha face criada, eu vou fazer um push-pull para baixo, então de 10, 12 centímetros, né, que é a espessura de uma laje. E eu venho aqui agora interseccionar faces com o modelo. Outro hack aqui que eu sempre uso é a opção de ocultar resto do modelo. Se a gente abrir aqui opções, aqui informações do modelo, a gente vem aqui em componentes, a gente tem essa opção aqui, ó, atenuar o resto do modelo. A gente pode vir por aqui e configurar ele aqui, certo? Só que a gente consegue colocar isso num atalho. Então, se a gente vir aqui nos atalhos e digitar aqui, né, resto do modelo, ó, ocultar resto do modelo, né, a gente consegue vir aqui e colocar um atalho para isso. Na hora de modelar, isso aqui fica muito mais prático. Por exemplo, eu quero ver só o piso, o que que aconteceu. Eu oculto o resto do modelo, fica só o que eu estou enxergando, e aí eu consigo fazer as edições aqui. Por exemplo, essa parte aqui não tem piso, e nem aquela parte lá. É nessa hora também que a gente vem delimitando os ambientes. Então, eu traço essa linha aqui dos pisos. Então, eu traço as linhas de piso para na hora que a gente for colocar a área, né, ele computar a área do ambiente. E depois a gente já poderia vir aqui até colocar uma textura. Eu vou deixar a textura para colocar depois. E aí, terminando ele, a gente pode vir e colocar ele como piso. E agora, para fazer o teto, é exatamente o mesmo contorno. Só porque aqui tá tudo desenhado, eu não consigo pegar essas faces, mas eu posso pegar a face aqui de baixo. Eu dou um Ctrl C nela, depois se eu der um Ctrl V, eu consigo colar ela lá em cima, fazer um grupo e jogar 12 para cima, que é a minha laje. E aí eu já posso vir aqui também e colocar esse aqui como laje. Meu atalho aqui é F3, eu consigo pegar a marcaçãozinha aqui das etiquetas, então também fica bem fácil de aplicar. Então, o que está selecionado aqui, o que eu clicar, ele aplica a etiqueta. Uma outra dica aí de usar atalhos, eu uso muito atalho. É claro que a gente vai decorando para não precisar vir aqui e selecionar. Às vezes eu tô lá em outra página, eu quero etiquetar alguma coisa, eu clico F3, ele pula automaticamente, e aí ao clicar em alguma coisa, eu já posso aplicar aqui a etiqueta, então fica bem prático. Se eu vir aqui agora em desenhar, tá sem forro porque o nosso teto já tem a etiqueta correta. Então, no desenhar aqui, a gente tem essa parte sem teto para poder, de fato, desenhar, porque a gente vai modelar aqui as coisas, a gente ia precisar ficar ocultando a parte de teto, então eu já deixei aqui uma pronta. Nessa altura do campeonato, a gente pode voltar aqui, clicar em geral novamente, ele vai centralizar. Posso botar no desenhar, ele vai recentralizar também. E eu posso criar aqui a etiquetar, então não tem nada, porque tá tudo etiquetado. E já posso criar aqui a de planos também, porque daqui a pouco a gente já vai ver a parte de criação de planos. Agora, a nossa próxima aula vai ser sobre forro de gesso. Vocês têm muitas dúvidas de como que a gente faz forro de gesso, cortineiro. Então, a próxima aula vai ser específica sobre isso. Na próxima aula, então, a gente vai ver forro de gesso dinâmico, como que a gente modela ele bonitinho aqui dentro do SketchUp. Até mais!